Tá todo mundo aí, né? Então, eu vou falar o que eu estava lendo hoje de manhã, porque eu não programei fazer reunião de manhã, daí o Léo precisou sair, então eu vou falar o que eu li, né? E é uma coisa muito interessante, porque assim, não só em adictos, mas a vida do ser humano, ela é assim, a gente pensa, a gente sente e daí a gente se comporta. Essa é a linha. Eu penso, esse pensamento ele vai gerar um sentimento, e esse sentimento ele vai fazer eu me comportar de uma maneira. Então, se eu penso uma coisa, que eu sinto uma tristeza, eu vou me comportar. O meu comportamento, eu vou externar isso de uma maneira muito nítida de que eu vou estar triste. Um isolamento, um choro, alguma coisa do tipo. Eu penso alguma coisa, isso me traz um sentimento de felicidade e eu vou me comportar de uma maneira muito feliz, que vai ser muito visível, uma euforia, risos, enfim. Aí o grande problema entra no seguinte, sobre as distorções cognitivas, que tem tudo a ver não só com o adicto, mas também com o ser humano. A distorção cognitiva ela não é algo apenas no dependente químico, mas o uso da droga, a alteração que ela faz sim com que eu tenha uma distorção cognitiva. E a distorção cognitiva vai fazer eu pensar não de uma maneira coerente. E quando eu não penso de uma maneira coerente, eu vou sentir não de uma maneira coerente e eu vou me comportar com um comportamento não muito coerente. Essa é a teoria. Então, a droga, ela faz isso com a gente. Não está ligado somente à dependência química, mas a droga, sim, ela faz com que, as alterações dela faz sim com que a gente enxergue a vida diferente. Essa é a distorção cognitiva. Na verdade, é uma identificação paralela à realidade. Então, a que mais se encaixou das que eu li hoje, as que mais se encaixou, na verdade todas se encaixam, mas uma talvez tenha se encaixado porque eu me identifiquei nela, é a distorção cognitiva de que a gente faz uma leitura da mente do outro. Isso eu me identifiquei muito, e acredito que muitos vão se identificar. Por quê? Porque na minha adicção, principalmente por causa das paranoias que eu tinha, eu imaginava que a pessoa estava pensando uma coisa e eu não sabia se era verdade, mas naquele momento, a distorção cognitiva, a gente vive como se aquilo fosse algo absoluto e verdadeiro. O que eu quero dizer? Eu penso uma coisa que o outro está pensando e eu vou me relacionar com ele, me tratar com ele como se aquilo fosse algo absoluto. Ele está pensando aquilo. Mesmo que ele não tenha nenhum comportamento que me prove, mas na minha cabeça, na minha distorção, é aquilo. Isso acontece muito em relacionamento. Ela está pensando isso. Ela vai fazer isso. Ela está meio que flertando com alguém. E daí, no nosso encontro com ela, é só um exemplo, eu vou dar outros exemplos, a gente vai tratar a outra pessoa como se ela estivesse fazendo aquilo que na minha cabeça, na minha distorção, ela está fazendo. E eu trato a outra pessoa mal. É onde a família não entende nada. Onde a família fala, porra, o que está acontecendo? Porque a gente mentalizou, a gente acha que aquilo que a gente está vendo, está enxergando, está pensando sobre o outro, que o outro está pensando sobre mim é verdade. Daí, se eu penso que o Frank está com raiva de mim, e eu fico pensando, esse cara quer me pegar pelas costas. Esse cara está falando mal de mim, ele vai pá. E na hora que o Frank chega para conversar comigo, ele não está sentindo isso, mas eu estou achando que ele está sentindo. Quando o Frank vem conversar comigo, eu vou me relacionar com ele de uma maneira diferente, ele não vai entender. Eu vou tratar ele mal, porque eu vou querer dar um passo para trás para que ele não faça aquilo que eu estou pensando que ele vai fazer comigo, mas isso não é verdade. É mentira. É distorção cognitiva. E isso a gente tem muito, cara, na adicção. Muito, muito. Eu já pensei diversas coisas sobre muitas pessoas, principalmente as mais próximas. As mais próximas são o que mais sofrem. Principalmente quem é casado, as mulheres são as que mais sofrem. Verdade é essa. É por isso que os relatos são muitos iguais. Cara, ele me trata de uma maneira muito ruim, sem que eu faça nada para ele. Mas para ele, que sou eu, ela fez. Mas ela não fez, na verdade. Entende? Que loucura que é essa? E a droga, ela traz isso, cara. Porque a droga, ela vai alterando. Esse é o papel da droga. Para quem não sabe, além daquele prazer gostoso que a gente sente quando a gente usa, uma outra coisa está acontecendo numa proporção muito maior que o prazer, que é a interferência, a modificação da minha mente, da minha cognição, das minhas emoções. Então, cara,
Se eu penso de uma maneira distorcida, eu vou sentir um sentimento distorcido, eu vou me comportar de uma maneira distorcida. E o meu relacionamento com as pessoas não vai ser legal. Eu vou ser sempre aquela pessoa problemática. Por isso que o adicto, ele é o cara problemático. E ainda entra outras questões, né? Que o adicto, essa cultura adicta que a gente vai jogando para dentro da gente, que é uma cultura paralela à cultura, o que eu quero dizer? De tanto eu usar droga, eu vou enxergando um mundo diferente. Eu vou moldando a realidade do mundo à minha necessidade da droga. Logo, quando eu vou viver eu vou viver a vida disfuncional. Porque existe uma cultura drogaditiva dentro de mim que faz eu enxergar a vida diferente. E eu não enxergo a vida como a minha mãe, como meu pai, como minha mulher, como meu filho estão enxergando, porque estão sóbrios. Eu, na doença, não estou sóbrio. Eu estou enxergando a vida diferente, mas eles estão sóbrios. Portanto, a minha cabeça, a minha mente, a minha vida e o meu olhar é um. O da família é outro. E isso nunca casa. Por isso que o adicto tem aquela sensação de que, cara, minha família tem problema. Porque a gente acha que a gente tem razão. E na nossa cultura nós temos. Porque eu preciso ter razão para eu continuar vivendo aquele mundinho que eu estou vivendo. Mas não, a gente não consegue enxergar essa cultura, nem essa distorção. Aí a gente olha para a vida com o olhar, a gente olha para a vida com o sentimento, e enquanto as outras pessoas estão enxergando com outro olhar e vivendo com outro sentimento. E aonde há esse conflito, essa guerra, essa batalha dentro de casa, a vida vira um inferno, e daí com esse conflito eu já me acho na razão de usar droga, porque ela falou isso, ele disse aquilo, eles fizeram isso, e eu na minha distorção e na minha cultura acho que aquilo é errado, e daí pronto, eu justifico o meu uso. Eu já fiz isso centenas de vezes, e quando o outro não errava, eu fazia errar. Eu cutucava para errar, para eu falar assim, agora pronto. Aí eu ia tranquilo, porque o outro errou, e agora eu tenho uma justificativa para o meu erro. Só que a origem de tudo, sou eu. Só que o problema é o seguinte, a gente não consegue ver. Passa com terapia. Eu preciso começar a enxergar a vida novamente. Eu preciso começar a expelir essa cultura adicta. O primeiro passo, obviamente, é parar de usar droga. Parando de usar droga, eu paro de jogar para dentro de mim aquilo que está causando as interferências. Mas não é só parar de usar droga, porque eu posso parar de usar droga, eu posso vir de um uso muito frenético, e eu posso parar de usar droga hoje, mas a doença fica. Ela não sai quando eu paro. Quem dera, não existiria internação de 90, de 6 meses, se quando eu parasse de usar o problema acabasse. Bastava ficar uma semana e ir embora para casa, estava tudo resolvido. Já estou 7 dias sem usar, acabou meu problema. Ou 30 dias, 45, 60, cortei a compulsão, o problema da dependência química acabaria na nossa vida. Mas não acaba, porque eu paro de usar droga, enquanto eu estou usando, alguns sentimentos tomam conta de mim no uso. Quando eu paro de usar, outros sentimentos, movido pela paralisação do uso da droga, vão me possuir também. E a doença, ela permanece ativa, ela pode permanecer sempre ativa, mesmo sem o cara não usar droga, e ele continua com esse pensamento e com esse comportamento, achando que sabe o que o outro está pensando, e a gente traz isso como uma verdade absoluta, e eu me comporto com ele como se aquilo fosse verdade, mas não é. Eu não tenho nenhuma prova de que aquilo é real, isso só é real na minha distorção e na minha cultura. Oi? A quebra de compulsão é quanto tempo? Quebra de compulsão depende de organismo, né, Léo? 30 dias, 45 dias, 60 dias, 90 dias. A desintoxicação, ela ocorre em todo o tratamento de 6 meses. Eu estou me desintoxicando hoje, amanhã eu estou me desintoxicando. Por que a gente colocou no nosso cronograma de reuniões atividade física? Quando eu me movo, quando eu suo, eu estou me desintoxicando. Eu estou reforçando a minha parte física, que é uma das áreas em que a dependência química fragiliza. Então, esses exercícios físicos, futebol, a queimada, essa ginástica laboral da manhã, desintoxicando. Eu estou suando. Quando eu vou lá e mijo, eu estou desintoxicando. Por que quando eu mijo no potinho, quando o cara recai, sai? Porque está saindo substância. Então, toda a movimentação que eu faço, todo esforço, malhar, correr, jogar bola, eu estou desintoxicando.
Bom, o que a gente precisa saber hoje? Como que eu preciso tratar isso? Primeiro, como eu estava falando, eu preciso parar de usar droga, que é o princípio. Segundo, eu preciso me tratar. Saber que eu fui até uma certa distância, em que essa distância e esse uso de droga modificou a minha mente de modo que eu pense disfuncional e eu não entenda isso. A gente não entende, é por isso que a gente briga como se aquilo fosse verdade. A gente não consegue sentir. Aí a gente começa a pegar coisas na nossa cabeça. Cara, eu já montei uma história inteira sem ter nada verdade, né? A gente perde a noção. Quando se fala que a gente é impotente, que a gente perde o controle da nossa vida, muitas pessoas acham que a perda do controle é só na quantidade do uso. A perda do controle da vida, ela é a perda em todas as instâncias, é no pensamento, no comportamento, nas emoções, no uso, em tudo o que me compõe como ser humano, eu já não controlo mais, porque eu não consigo controlar um pensamento. Mesmo que eu não tenha uma prova concreta daquilo que eu estou pensando, eu não preciso de prova. Sou eu adicto que estou pensando e aquilo é verdade. E isso, no nosso caso, de uso de droga, é muito mais intenso. Então tem vários tipos de distorções cognitivas. Eu estou falando da leitura de mente, mas tem a distorção cognitiva em que eu sinto catastrofização, em que tudo para mim é uma catástrofe. É aquele famoso ditado, tempestade em copo d'água, também acontece com a gente. Eu vou pegar toda e qualquer situação e eu vou apenas ver o ruim dela. Eu vou pensar o mal dela. Eu não vou olhar para a situação da maneira real que ela é. Não, eu vou olhar já com um olhar de catástrofe. E daí eu vou fazer uma tempestade no copo d'água e a situação ela é tão pequenininha que depois que passa eu fico com vergonha. Olha o que eu fiz mediante uma coisa tão... Isso eu já passei direto e de vez em quando eu já passo. Aí quando eu vou lá, o negócio é pequenininho, eu vou ter que pedir desculpa, né? Porque naquela hora houve um descontrole. Então, isso é a distorção cognitiva. São pensamentos distorcidos da vida em que eu coloco para dentro de mim e aquilo se torna uma verdade absoluta sem que eu tenha prova. Eu não preciso mais de prova concreta. Eu estou pensando. Se eu estou pensando, é verdade. Para a gente ver o quanto que isso tem um impacto na nossa vida, que muitas das vezes temos distorção cognitiva e não sabemos, não sentimos ela, e para quem recebe essa enjorrada de acusações sem que tenha cometido o ato. E nenhum relacionamento se sustenta com isso. É por isso que muitas das vezes, é um dos motivos, não é o motivo, né? Mas é um dos motivos da gente não ter um bom relacionamento com as pessoas. Porque a interferência da droga, ela pode ou não causar. Em mim causou. Pode ter gente aqui que não tenha passado por isso, mas eu passei, conheço outros adictos que passaram, e conheço que outros aqui passaram por relatos da família. Então, assim, é um quadro comum na dependência química, embora não possa nem todos ter sentido isso, mas é um quadro comum. Então, a pergunta do Robson, como é que a gente trata isso? Filho, parando de usar droga, se tratando e com terapia. Eu preciso aprender a ressentir, a viver a vida. Sabe aquela frase do livro azul? Encontrando uma nova maneira de viver? Essa nova maneira de viver, não vamos olhar superficialmente. Antes eu usava droga, agora eu não uso mais. Isso daí é superficial. A nova maneira de viver é uma reconstrução total. Eu usava droga, não uso mais. Eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Hoje eu sou uma pessoa muito mais flexível. Eu era uma pessoa muito rancorosa e agora eu entendo as falhas das outras pessoas. Eu era uma pessoa muito vingativa, agora eu estou exercendo o comportamento de entender e, se for possível perdoar, eu estou perdoando. Isso é que é uma nova maneira de viver. Porque se a minha mudança for só antes eu usava droga e agora eu não uso mais, o meu comportamento vai voltar a fazer com que eu use droga e eu volte a ser a mesma pessoa. Mas quando há uma mudança interior, que é a proposta da recuperação, aí isso eu entendo essa frase, essa nova maneira de viver. Porque daí eu estou mudando todos os aspectos da minha vida. Porque se a droga mudou todos os aspectos da minha vida, para eu novamente me recuperar e viver de novo, eu preciso mudar todos os aspectos da minha vida novamente. É por isso que a recuperação é um nascer de novo. Mas é isso, a proposta da recuperação é fazer a gente nascer de novo. Né? Não precisamos ficar 9 meses internados.
né? Mas a gente pegar a consciência de que, cara, ó, a droga ela causou uma série de distorção e de defeitos e de mudança na minha vida que eu preciso começar a considerar. A mente aberta é um princípio da recuperação. A mente aberta vai fazer eu escutar o outro. E escutando o outro, eu vou repensar sobre aquilo que eu estou pensando, sentindo e me comportando, se aquilo é real, quando eu tenho uma mente aberta. Uma das grandes ferramentas que conseguiu me ajudar é a mente aberta. Eu era um cara muito difícil, mano. Se eu pensava alguma coisa, eu ia até o final. Eu quebrava a cara. Eu ia até saber que aquilo não era verdade, mas eu ia até o final com o meu pensamento. Agora, a mente aberta, eu ouço, cara. Mesmo que ainda eu continue achando que eu tenho razão, mas eu ouço e eu vou considerar a fala do outro. Principalmente se essa fala for sobre mim. É uma coisa que eu não tinha habilidade e que eu estou ganhando habilidade. É quando o outro vem falar de mim. E daí eu não tenho mais aquela reação explosiva. Vai para aquele lugar, rapaz, você está falando de mim, olha a tua vida. Não, uma pessoa vem falar sobre mim, beleza, eu vou pensar sobre isso. Se pensando sobre isso eu achar que ela está equivocada, eu vou falar. E daí você vai conseguir explicar e a outra pessoa vai conseguir entender. Agora, se o que ela falou for verdade, levanta a cabeça e tenta melhorar isso daí, porque se for verdade, é verdade, não adianta eu negar, porque a verdade é verdade. Eu posso negar. Ah, você é egoísta. Ah, eu não sou não, mas continua sendo egoísta. E as pessoas me chamando de egoísta, eu falando que eu não sou, mas na verdade eu sou. Eu só estou mentindo para mim. Mas a realidade da minha vida é que eu sou um egoísta. Essa é. E na adicção, nós somos egoístas e demais. Só pensamos no nosso uso, no nosso prazer, e o que vamos conseguir para usar a droga, e vamos passando os outros para trás, e passamos por cima de todo mundo, enganando pessoas e manipulando pessoas, só para a gente ter o acesso à nossa substância de prazer, e dando-se o outro, não importa o que isso vai gerar de consequência, eu alcancei a minha droga e está tudo bem. Isso é um egoísmo, só estou pensando em mim. E é um egoísmo destrutivo ainda, né?